Vamos lá? No ponto aí? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era, quem era a pedra? Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por isso ficaram prostrados no deserto. Tem texto aqui, né? Tá chique agora, hein? Então vamos, põe o próximo, vou ler com vocês nessa versão. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos as coisas más, erradas, como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Que é isso aí? E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor Deus à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. E não se queixem, diga, não murmure. Olha para quem está só e diga, não murmura. Como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. 12. Assim aquele que julga estar em pé, ou firme, a outra versão diga em pé, cuide-se para que não caia. 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, isso é, não, tentação humana. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem enfrentar, suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape. Dê um glória a Deus bem gostoso. Mais forte, para que possam suportar. Aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo, sob o comando do Espírito Santo de Deus, que estas coisas, isso é, a palavra foi registrada, para que, isso é, tudo de bom que eles fizeram e tudo de ruim que eles fizeram, foi registrado, foi escrito como exortação a nós. Isso é, para que a gente fique ligado, atento, para que a gente não caia nos mesmos laços deles. E ele está fazendo referência desde o tempo da saída do cativeiro. Desde aquele momento. Semana passada nós falamos de Josué e Calebe. E eu tenho ainda algumas lições para nós sobre o tema complexo do gafanhoto versus exterminadores de gigantes. E eu quero crer e eu profetizo que eu estou falando para matadores de gigante. Dê um glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel havia deixado o lugar do fracasso, Egito, e estava indo para o lugar do sucesso, da esperança, Canaã. Canaã simboliza seus sonhos, seus objetivos, seus locais de vitória e sua área de sucesso. Todo homem, toda mulher deve ter algum tipo de meta. Quem não tem um objetivo, um plano, um projeto, uma meta, não chega a lugar algum.
Deus os tira do cativeiro do Egito. Preste atenção, por favor. Todo menino que nascia nas famílias hebreias, os seus pais iam criando-os, educando-os, exortando-os, encorajando-os e dizendo-os: meus filhos, Deus vai nos tirar do Egito, Deus vai nos tirar da escravidão, tem esperança para nós, nós não vamos morrer no Egito. Eu quero dizer, seus pais dizendo para os filhos, eu quero dizer, meus filhos, que vocês não serão explorados sempre, eu quero dizer que vocês terão oportunidade de prosperar, eu quero dizer que vocês terão oportunidade de vencer na vida, de constituir família, os filhos de vocês não serão escravos, os filhos de vocês serão livres. Esse era o discurso dos pais, não é isso? Então os meninos foram crescendo, sendo alimentados pela esperança, sendo alimentados pelo desejo, pela visão e pelo sonho de que um dia eles iriam dar a volta por cima. Então eles estavam focados num propósito. Tinha um alvo, tinha um propósito, tinha uma direção. O que eu quero te dizer? Hoje não é diferente. Você precisa sonhar. Eu fico muito preocupado com essa geração que aí está, com os nossos pré-adolescentes, adolescentes, com os nossos jovens. Porque se eles não forem desafiados a sonhar, eles não vão chegar a lugar algum. Eles serão escravos como Israel era escravo no Egito. Eles serão escravos do pecado, da prostituição, do adultério, do roubo, das drogas, de todo tipo de infelicidade, da depressão, de todo laço maligno, de toda coisa perversa. Ou nós nos preparamos agora, ou os pais começam a incutir, a colocar no coração dos filhos desejos nobres, ou não vão ter alegria de ver a vitória deles. Isso é muito sério, gente. Todo mundo que venceu, venceu porque sonhou, venceu porque acreditou, venceu porque se preparou. E quando nós temos metas, nós começamos então a caminhar na direção das metas. Você não pode ser vencido por suas fraquezas. Diga glória a Deus. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos tendência a procrastinar. Ninguém por natureza é focado, ninguém por natureza é disciplinado, ninguém por natureza ama estudar, ama passar horas e horas estudando. A nossa tendência é ficar horas e horas na televisão, horas e horas na cama, horas e horas no celular. Sim ou não? Horas e horas batendo papo, jogando conversa fora. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos, como é que nós fazemos? Como ajudamos nossos filhos? Nós temos que discipliná-los. Nós temos que, você entendeu qual é a palavra disciplina? Isso é colocá-los em ordem. Eles precisam aprender a fazer as mesmas coisas todos os dias. Isso é disciplina. Eles precisam ser treinados. Por que a gente fala assim? No meu tempo eu trabalhei desde cedo. Um dia desse o presidente da república falou que meninos a partir de 14 anos podiam trabalhar. Esse país virou ponta cabeça. Todo mundo foi para cima zoando. E ele disse, mas menino desde cedo pode vender droga e pode se prostituir e ninguém fala nada. Vai se falar que pode trabalhar? Então nós não podemos cair naquele laço. Eu vejo muitos pais dizendo assim, não põe para trabalhar. Não, porque está só para estudar. Ele acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Então precisa colocar para trabalhar desde cedo, precisa colocar para cuidar, para ajudar na casa desde cedo, precisa dar atividade, precisa pôr para estudar. Sim, e muito. Eu volto a dizer o que eu já disse aqui várias vezes.
Quanto mais chata é a mãe, dê uma glória a Deus aí. Quanto mais chata é a mãe, mais bem-sucedidos são os filhos. E não é Ronilton aqui que inventou isso não. Isso é pesquisa, isso saiu na Globo, saiu na Veja, saiu para todo lado. É fácil de entender. Quantas mães amamentaram os filhos no peito? Levanta a mão. Ok. Chegou um momento que de boa ele desistiu, ou você que teve que arrancar o peito da boca dele? Não é não? Teve que tirar, não teve? Então teve que pôr limite, porque era hora dele comer uma comida substancial, sustância. Então é assim, desde cedo começa a ter que colocar limite, disciplina. Vamos lá. Canaã simboliza os sonhos, os objetivos, os locais e vitórias. Locais de vitória, sua área de sucesso. Todo homem, toda mulher, todo jovem deve ter um tipo de meta. Deus destinou para alcançá-la. Deus destinou você para alcançar propósitos. Quando a Bíblia diz que Deus tem para você uma vida plena, vida abundante em Cristo Jesus, é fato, é real. Mas nada acontece de graça por acaso. Olha para mim, jovens e adolescentes, por favor. Se você não se disciplinar agora, seu pai pode ser o cara mais rico, te dar as melhores coisas, que quando chegar o seu tempo, você vai acabar com tudo. Porque se você não aprendeu desde cedo o valor das coisas, a importância das coisas, não aprendeu a receber um não na vida. Os pais fizeram sempre as suas vontades, então você não aprendeu a dar um não, a receber um não. Quando vai crescendo, chega na vida, vai encontrar as pessoas, vai receber um não, vai ter problema, porque você não está preparado para receber um não. Não está preparado para ser contrariado. Então vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos lá. Abraão tinha um sonho. Como é que era o nome do sonho de Abraão? Diga, Isaac. José tinha um sonho. O nome do sonho de José era ser primeiro-ministro do Egito. Era governo. Salomão tinha um sonho, construir o templo. Os israelitas tinham um sonho, diga, Canaã. Você nunca chegará ao palácio com postura de camponês, com postura de escravo, com gente com cabeça que olha para baixo. Você só vai chegar aos palácios se você mudar a sua mentalidade, trocar, deixar a mentalidade de derrota para uma mentalidade de vitória. Dê um glória a Deus. Moisés enviou os 12 espias para examinar a terra prometida antes de entrar nela. Os espias viram a terra rica em mel, leite, uvas. 2 homens para carregar um caixão de uva grandão. Mas viram também gigantes, diga, gigantes. Quando voltaram, seus relatórios eram contraditórios. 10, representando a maioria, deram um relatório negativo e só 2 deram um relatório positivo. Só que o relatório dos 10 contagiou todo o povo. Aí eu pergunto, cadê aquele povo que foi criado desde cedo, ouvindo que eles nasceram para vencer, para conquistar, que eles não continuariam escravos? Não é isso que eles ouviam? Abriram mão de tudo isso? Sabe por quê? Porque uma é a fala, a outra é a visão. Quando eles viram a realidade, eles tremeram. Eles começaram então a chorar. Sabe por quê? Porque todo mundo quer as coisas fácil. As coisas fáceis. É isso. Eu fico pensando que a gente precisa tomar muito cuidado com os relatórios que nós ouvimos. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem está perto da gente.
Quais são as pessoas que nos influenciam? Preste atenção nisso. Diga para quem está do seu lado: você é o resultado da influência das 5 pessoas mais próximas de você. Agora eu te pergunto, eu quero que você vá para casa pensando nisso. Quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Elas te influenciam. 10 não tinham abortado a visão de derrota, a visão de escravo. Eles tinham ouvido muitas vezes a palavra de que venceriam, mas eles continuavam com o Egito dentro deles. Eles continuavam com fortalezas mentais e espirituais na vida deles. Isso é muito sério. Portanto, eles foram influenciados pela visão pessimista. E o mundo que nós vivemos hoje, ao nosso redor, o tempo todo a visão é pessimista. Você liga a televisão, é só notícia ruim, sim ou não? Chega o tempo todo no WhatsApp, notícia ruim. Pouca gente posta coisas boas, mensagens boas, vídeos bons. Então nós vamos sendo minados emocionalmente. A nossa mente vai sendo minada, porque a gente está ouvindo o tempo todo as pessoas darem um relatório de derrota. As meninas estão o tempo todo ouvindo um relatório de derrota, de sexo, de toda sorte de impureza. Os meninos ouvindo o tempo todo relatórios errados. Por que, e volto a repetir aqui, terceira vez que eu falo, por que num casamento eu celebrei e pedi que a igreja batesse palma para um casal de jovem que estava casado virgem? Porque nós precisamos celebrar os bons modelos, os bons exemplos, para que eles entrem na nossa vida, façam diferença na nossa vida. Você pode dar um glória a Deus? Ignorar os gigantes não foi o que fez os relatórios serem considerados bons ou ruins. Todos os 12 espias reconheceram a existência de gigantes. Mesmo os 2 espias cheios de fé, Josué e Caleb, reconheceram que tinha gigante na terra. Uma vida de fé não implica em ignorar o óbvio. Não há feio em reconhecer as coisas que não estão bem na nossa vida. O problema é permitir que elas nos paralisem. Algumas pessoas pensam que reconhecer um problema significa admitir uma dúvida. Ideia essa incorreta. Paulo certa vez reconheceu que Satanás estava dificultando as coisas para ele. Ele diz em 1 Tessalonicenses 2,18: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, mais de uma vez. Contudo, Satanás se levantou contra, barrando o caminho. Pedro falou de um adversário: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. Jesus em Marcos capítulo 4 não agiu como se Satanás não existisse. Então entenda, ignorar um câncer, um fracasso financeiro ou um casamento problemático não elimina o problema. É preciso admitir que algo existe antes de confrontá-lo com o sucesso. O pecador nunca estará de fato convertido até admitir a necessidade de perdão e restauração da parte de Deus. O batismo com o Espírito Santo vem apenas para aqueles que estão vazios. Aqueles que sentem que estão vazios espiritualmente, eles começam a clamar até do alto serem revestidos do Espírito Santo. Todos os 12 espias tinham fé, mas houve uma diferença, e preste atenção. 10 tinham fé em gigantes, 2 tinham fé em Deus. 10 eram conscientes acerca dos gigantes, 2 eram conscientes acerca de Deus, do poder de Deus. O que eu quero te dizer é que você não precisa ignorar a existência dos problemas. Você não precisa nem temer Satanás. Você precisa se encher do poder do Espírito de Deus. Você precisa se encher da força de Deus. Ser encorajado pela comunhão com Deus, pela palavra de Deus, pelas reuniões de célula,
pela oração e pelo jejum. O que eu estou te dizendo é que você não precisa viver no mundo como se não existisse problema. Você admite a existência dos problemas, mas você passa mais tempo com Deus. Você sustenta a palavra de Deus e você crê que Deus vai se levantar, vai te honrar, vai te dar a vitória. Aleluia. 10 voltaram se queixando. Voltaram dizendo: você viu o tamanho do gigante? Reuniram a congregação toda, irmãos, preste atenção, 3 milhões de pessoas. Você imaginou que loucura? 10 homens vira para 3 milhões de pessoas e diz: lá tem gigante, lá tem cidade fortificada. Nós éramos como gafanhotos perto deles. Eles olhavam para nós e nos víamos como gafanhotos. Mentira, eles estavam escondidos. Eles eram espias. 10 exaltaram os gigantes, 2 exaltaram a Deus. Quais são os gigantes na sua vida? Pare de exaltar gigante, pare de acreditar em gigante, pare de divulgar o poder do gigante, porque cada vez o gigante fica maior. Passe a exaltar a Deus, passe a crer em Deus, passe a proclamar a vitória. Parece que só tem uns 4 aqui nessa igreja hoje. Qual é seu gigante? O gigante você enfrenta a enfermidade? É financeiro? É má administração? Qual é o gigante? Tendência à depressão? É o desemprego? É a tentação sexual? Qual é o gigante? É na família? No relacionamento? É seu gênio difícil? Josué e Caleb, enquanto 10 voltaram de cabeça baixa, Josué e Caleb voltaram lambendo os lábios e dizendo: você viu o tamanho das uvas? Os 10 não tiveram nem tempo para pegar uva e nem comer mel, porque só pensava em gigante. Você entendeu isso? A nossa mente não fica assim? Toda parada, envolvida, paralisada, só pensando no problema. Josué e Caleb, eu acredito que eles voltaram. Como é que o baiano chama? Bornal? Como é que vocês falam? Hein? Bornal mesmo? Bornal cheio de uva, cada vez tirando uma uva maior. Hã? E voltaram com mel de abelha. E voltaram glorificando a Deus e dizendo: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel na sua promessa. A terra é exatamente como o Senhor prometeu. Eles não ficaram preocupados com o gigante, meu irmão, minha irmã. Eles não paralisaram por causa de gigante. Eles não desviaram os olhos por causa dos gigantes. Eles não pararam por causa dos problemas. E você precisa entender que tem muita gente aqui que não rompe porque está dando atenção demais aos problemas. Está dando atenção demais ao diabo, aos gigantes. E os 2 voltaram pensando no discurso de gratidão e de alegria que diriam para o povo: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos deu. É terra que manda leite e mel. Tem gigante sim, mas Deus é maior. Deus deu a promessa. Deus já fez tanta coisa linda na nossa vida até agora. Oh, meu Deus! Oh! Oh! Olha para mim, por favor. Gente para dizer que não dá certo tem o tempo todo. Gente para dizer para divorciar tem o tempo todo. Gente para te dar uma cantada tem o tempo todo.
gente aparecendo nas redes sociais, te dando espaço tem o tempo todo, gente para dizer, diagnóstico para dizer que a sua saúde não vai longe, tem o tempo todo, gente para olhar seus diagnósticos e dizer você está lenhado, gente para dizer que não dá para criar família abençoada e filhos honrados hoje, tem o tempo todo, porque é isso que a maioria faz. 10, a grande maioria, você está cercado de gente assim, e às vezes está dormindo com você. Um marido que está com a visão só nos problemas, só em gigantes, só acha que não dá certo e que acomodou-se diante das lutas. Ou uma mulher do seu lado, e mulher como conversa muito, murmurando o tempo todo no seu ouvido, como uma goteira batendo numa lata o tempo todo. Pam, 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 pam. Dos amigos negativos você pode fugir. Agora de uma mulher murmurenta, meu irmão, que Deus te dê graça para vencer. Esse é seu grande gigante. Um marido que não sonha, de um amigo que não sonha, você pode fugir. Mas de um marido que não sonha, que não tem perspectiva, que não tem esperança, que já se entregou e que concorda com o pior, com o pouco, esse é seu gigante que você vai vencer, minha filha, em nome do Senhor Jesus. Porque meter a bota nele é fácil. Agora, ser instrumento de Deus e voz profética para fazer batalha espiritual, aleluia, para confrontar os demônios da incredulidade, da desesperança, é para poucos e é para você. 10 eram gafanhotos. Diga comigo, 10 eram gafanhotos. Agora diga, 2 eram exterminadores de gigantes e comedores de uvas. Diga. Aleluia. Fique em pé, por favor. Estou só começando esse tema. Domingo que vem a gente segue nele, porque ele é bom demais. Pastor Timóteo está onde? Pastor Timóteo. Onde está Pastor Timóteo? Pastor Valnei precisa falar contigo depressa. Vê se está lá dentro, alguém veja, por favor. Ou se ele está no estacionamento. Pastor Timóteo? Achou? Achou? Beleza. Eu quero orar com aqueles que querem essa visão de fé e de conquista, que vão admitir a existência dos problemas, sim, mas que como Caleb e Josué, eles vão dizer: a terra é nossa, a bênção é nossa. Tem inimigos, tem gigantes, mas Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior que os seus problemas, que as suas lutas, que as suas guerras. Próximo domingo nós vamos dar estratégias para ter essa mentalidade, essa vida, esse coração de vencedor. Vamos cantar ao Senhor. Enquanto isso, você vem à frente. Nós vamos ungir você e orar com você em nome de Jesus. A quem eu sirvo é bem maior que os meus problemas.